Gabigol já está no mesmo patamar de Zico no Flamengo. Pretzel, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Chat também pode participar. Tainá, vai muito de opiniões, né? Eu respeito muito o que o Vitor Sérgio fala, até porque ele acompanhou muito mais a trajetória do Flamengo, mas assim, ó, eu sou da grande geração do Flamengo de 80. Foi o maior time que eu vi jogar, o time de 81. E aí, vocês podem me chamar de saudosista, e todos vocês, e dane-se, porque eu sou saudosista para muita coisa, porque eu não esqueço da história. Ah, meu Deus. A história faz parte da vida. Agora é o a momento, história agora faz parte... Agora é um momento de união nacional, inclusive você com o chat. Você com o chat. Era uma boa ideia, então vamos agora tá um congraçamento. Esse discurso aí, viu? Esse discurso, eu acho que ele é maravilhoso. Esse discurso, ele dura... 12 horas. Ele dura, e olhe lá, hein? Não, ele dura meio-dia. Ele dura até a primeira votação polêmica no Congresso. Exatamente. Então é o seguinte, ó. Eu não vou renegar a história jamais. O que o Flamengo fez de 78... Mas não é renegar a história, Calma, deixa comparar. eu explicar o meu argumento aqui, né? De 78 a 83, foi algo que eu acompanhei, sabe? Que eu consumia futebol que nem um maluco. Né? Foi o maior time que eu vi jogar. Essa geração do Flamengo de 19 a 22, ela é histórica. Ela é histórica. Ela ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Só falta o Mundial. Só falta o Mundial. Aliás, já cantaram no vestiário. Real Madrid pode esperar. E a cara do Davi Luiz. E a cara do Davi Luiz. Achei meio aleatório também. Mas faz parte da comemoração. Não, mas o melhor é o Davi Luiz. Se botasse um balãozinho na cabeça dele, ia ser assim... Vocês ficam cantando essas merdas, depois estoura nos zagueiros. Depois estoura na gente lá atrás, pô. Já que tu entrou com esse assunto... Não, eu só entrei e lembrei da musiquinha. Mas só uma sublinha. Eu vi Real Madrid e Girona, tá? O jogo foi fraco. Mas o ritmo de Real Madrid e Girona foi 5 vezes maior do que Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo só na decisão, os caras vão jogar. Na decisão, viu? Um jogo de Liga Espanhola, na 10ª rodada, teve um ritmo muito maior que a final da Libertadores. E o Real, para uma final, ele vai se preparar de forma diferente. O Chelsea não tá nem aí. Ganha no Palmeiras. Até porque lá tem 4, 5 brasileiros que vão colocar fogo no elenco, cara. Vão pilhar. Pô! Mas vamos lá, eu respeito demais o Gabigol, acho a trajetória dele fantástica. Acho que ele é decisivo. Uma coisa é a qualidade técnica, tem as duas. Genialidade, certo? Uma série de coisas. Outra coisa é a decisão. Ele é decisivo, mas colocar no mesmo patamar do Zico, para mim, é falso. Tá, mas deixa eu entender. Como jogador, tecnicamente, pacote completo do jogador, o Zico é muito mais jogador. Eu volto àquele negócio de 2020, que eu já contei aqui no programa. Durante a pandemia, eu fiz mais de... sim. Eu fiz mais de 50 entrevistas no meu canal do YouTube, certo? Na época. E aí, um deles foi o Zico. Nós ficamos conversando por 2 horas. Aliás, eu agradeço para ele a entrevista que ele me deu pro resto da vida. E eu gostava sempre de fazer o Flamengo de todos os tempos. Qual é o teu Flamengo de todos os tempos? Aí ele escalou e no final, Gabigol. Aí me surpreendeu aquilo. Gabigol? Mas e o Nunes? Não, Gabigol, para mim, o Nunes foi importante, joguei com ele e tal, mas o Gabigol, para mim, ele tá isso em 2020. Então eu respeito muito essa declaração dele. Então, mas aqui, porque o que a gente está falando aqui, eu acho que é muito sobre idolatria, não sobre nível de qualidade de jogador, de qualidade. E aí ele já está no mesmo patamar do Zico no Flamengo. Para você é falsa essa afirmação. Pra mim é falso. Perfeito. Ricardinho, você falou que teve a era Zico e que vivemos a era Gabriel Barbosa, a era Gabigol. Isso significa que o Gabigol já está no mesmo patamar do Zico para você? Claro que está. Não tem para mim. Como jogador, a gente pode discutir muito aqui. O Zico foi muito mais jogador, que é o Gabigol, mas o Gabigol hoje, ele virou ídolo do torcedor do Flamengo. Aonde você vai, o torcedor do Flamengo fala no Gabigol. Pô, o cara tem 12 gols em 13 finais. Acho que ele jogou, dessas 13, o Flamengo ganhou 9, se eu não estiver equivocado. Acho que os números são esses, ou 10 em 13. Não tem mais como negar. Eles estão sim no mesmo patamar. Sabe o que acontece? A gente está vivendo a era Gabigol. Né? A gente está vivendo. Daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar assim, desculpa, hein? Puta que pariu. Olha o que esse cara fez aqui ó, com a camisa do Flamengo, velho. Olha que decisão. O Flamengo fez 4 gols nas finais da Libertadores. Os 4 gols são dele. Os 2 contra o River, contra o Palmeiras e o gol do sábado. Além disso, o que mais que ele ganhou? Tem Carioca, beleza. Pô, tem aqui, ó, Copa do Brasil. Tem Campeonato Brasileiro. Pô, só não tem o Mundial que o Zico ganhou. Mas é a era Gabigol.
A gente tá discutindo uma coisa hoje aqui que parece ser maluca, mas daqui a 10 anos as pessoas vão discutir e muita gente vai dizer até que o Gabigol pode ser mais ídolo que o Zico no Flamengo. Acho muito difícil. Mas você vai daqui a alguns anos poder discutir isso, sim, porque o Gabigol vai ficar quanto tempo mais aí? Mais uns 4, 5 anos? Ele não quis ir embora. Teve proposta para a Inglaterra, ele não quis ir. Ele quis continuar, ele se sente em casa. Vai ficar mais 5 anos, vai ganhar o quê? Mais 2 Libertadores? 3 Libertadores, mais um brasileiro? 2, uma Copa do Brasil? E se ganha um Mundial? Como é que fica? Então, senhor Alexandre Pretz, eu respeito muito a tua opinião, mas desculpa, o senhor tem que engolir. É a era Gabigol de 2019 pra cá. Esse debate não é sobre a minha preferência. Fale por ti. Gabigol, o senhor querendo ou não? Não, eu fico impressionado a importância que o Ricardo Martins viu. Ele dá pra mim. Claro, eu te agradeço. Esse programa é baseado na minha opinião. Viu? Eu tô muito feliz. Esse programa é baseado na minha opinião. Olha a União Nacional. Olha a União Nacional. Eu te amo. Eu me baseio muito naquilo que você fala, Xandão. Mas nessa aí, Xandão, você vai ter que engolir. Eu agradeço que um componente do programa se baseia nas minhas teses. Eu fico muito feliz com isso. Pra mim é importante, porque eu sou seu fã, Xandão. Você é nosso catedrático. É isso. Eu só quero lembrar, o seguinte: o Nunes decidiu o Brasileiro de 80. Fez gol no Mundial, onde ele sobrou no Japão. Certo. 2 gols. E decidiu em 82, dentro do Olímpico, mais um Campeonato Brasileiro. Naquela época não tinha Copa do Brasil. E o estadual era muito mais valorizado. Era ou não era? É verdade. Não. Eu só estou falando que em decisão. Mas em bola também não dá pra comparar, tá? Ok. Em bola também não dá pra comparar. Idolatria, eu acho que também. Claro, não dá. O Zico e o Gabigol é uma coisa, o Nunes... Aqui, ó. Estão no mesmo patamar de idolatria hoje aqui, ó. Ô, Vitor Sérgio, como é que é o nome do seu filho? O meu? Arthur. Perfeito. Hoje seria Arthur Gabriel. Como será que vai ser o nome do seu neto? Boa pergunta. Quer dizer, se for neto por parte da minha filha, eu não sei se vou conseguir emplacar essa aí. Ela não é flamenguista, né? Ela falou que virou Vasco só pra me afrontar. E virou mesmo? Virou. Ai, eu amo essas mulheres. E aí, porque minha esposa é Vasco, aí tudo. Então você faz o seguinte, aí, domingo que vem... Aí eu falei assim... domingo que vem você tem que ir pra Itu. Aí eu falei assim... elas pra Itu, domingo que vem. E tu, novela. Aí eu falei Júnior. assim, né? Eu pensei a arte da política, o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Perfeito. Como eu já tinha conseguido ganhar com o Arthur, eu falei... Né, Vambora, vida que segue. Vamos seguir a vida. Mas a idolatria, será que é pra uma galera da idade do Arthur, que é torcedor do Flamengo, tararau, será que tá num nível assim, porque várias vezes o meu pai não é flamenguista, né? E o meu pai chama o Zico de seu Zico, pela idolatria e tal. Pelo que o Pretzel disse aqui, quem acompanhou esse futebol da época que o Zico jogava é encantado, assim. E eu acho que a pessoa do Zico, pra mim, também conta muito nesse caso, que é um negócio assim, mas muito fora da curva. Nesse lado não tem nem comparação. Tá? É muito pelo amor de Deus. fora da curva. Aliás, a geração antiga, em termos disso, tu tá falando perto da atual, não dá pra comparar. Não tem comparação. Não dá pra comparar. Mas pra atual geração, será que o Gabigol já é esse cara? Eu acho que sim, eu acho que pra atual geração, né? Porque o Arthur mesmo, o Arthur tem 6 anos, quando ele tinha 2 anos, num jogo das estrelas, eu levei lá e ele tirou uma foto com o Zico, né? Uma foto até muito bacana, que eu, inclusive deveria transformar num quadro que eu vou fazer em breve. Na minha casa tinha uma foto. Quadro do Zico, e aí, eu tenho uma foto com aquele moço Gasolina, né? Gasolina. Que depois virou Pelé. Essa aí eu tenho. O Pelé é eu comecei a trabalhar no jornalismo em 2001. Eu só pedi para uma pessoa tirar foto, porque eu não tenho nada contra quem faz, mas eu, como jornalista, eu não me sinto confortável de pedir foto com o entrevistado nunca. Acho que não é nosso dever e tudo. Só tenho um que eu pedi, Edson Arantes do Nascimento. Fez muito bem. Aí o cara do jornal tirou, me mandou por e-mail. Tu perdeu. O e-mail, perdi o e-mail, perdi a foto, tu acredita? Porra, revoltante, cara. Revoltante. Mas enfim, Pelé. O meu filho, ele sabe quem é o Zico, mas ele não tem essa noção, né? Então, pro meu filho já é Gabigol. Né? Então ele já fica. Aí sábado ele tava lá, assim, fiquei cantando toda hora. Como é que ele fez na hora do gol? Como é que ele fez na hora do gol? O Arthurzinho? O que ele fez? Fez assim? Ele fez assim e falou um negócio também que não convém eu falar. Não convém falar. Mas acho que é isso. Mas acho que, num geral, acho que a resposta é falsa.
Porque não tá no mesmo patamar? eu acho que não tá. O Zico ele confunde com a consolidação do Flamengo como um clube nacional. A gente tem que lembrar, até 1980, que o Zico tem um campeonato brasileiro fantástico, se eu não me engano ele é a bola de ouro. Sim. Não é? Sim. O Flamengo até então, ele só tinha vencido fora da fronteira do Rio de Janeiro, um Rio-São Paulo, em 61, só. O Flamengo nunca tinha vencido alguma coisa fora das fronteiras do Rio de E Janeiro. aquele campeonato que de não... 80 só tinha timaço naquele campeonato, quando o Flamengo foi campeão. Exatamente. Um campeonato espetacular. Inclusive o Inter é finalista da Libertadores, por Isso, exemplo. e foi semifinalista, caiu pro Atlético. Então o que acontece? Ali você tem... E o Flamengo, e o Zico, ele é o personagem, ele é o protagonista de uma ascensão do Flamengo de ganhar de 80 a 83, como o Pretzel falou, você ganha 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, além de cariocas, além de torneios na Europa, essas coisas assim. Mas então, o Gabigol não é a consolidação disso muitos anos Não depois. é a retomada do Flamengo? Retomada, É isso. é. isso. Só que ali isso. é aquilo, porque assim, né? eu lembro muito de... a gente morava no Rio antes, né? Eu e o VS. O VS desde sempre, basicamente. Mas eu lembro muito de ouvir os flamenguistas falando... Quando tinha Libertadores, que achavam que nem nunca adianta mais iam aí. vencer a Libertadores. Depois Assim, que eu perderam pro falei isso América, várias lembra? vezes. era falei isso várias muito vezes. louco, porque... Vou fazer o quê no Maracanã? Perdemos pro porque no América, Sul- lembra? Porque no Sul, o Grêmio e Inter, nos últimos anos, todo ano estão na Libertadores. Isso. Então, tipo, estar na Libertadores é meio que fez a obrigação, né? E pro Flamengo estar na Libertadores já era grande. E passada a fase de grupos, pros caras era um negócio assim enorme. E eu acho que o Gabriel O Flamengo participa... nesse século foi eliminado 4 vezes na fase de grupo. E eu acho que o Gabriel participa Sim, de um tudo momento bem. que Sim, tá essa história muda. Então, mas Que a ali, mas é confiança verdade, do flamenguista muda. mas ali você já era um Flamengo diferente, né? Você já é um Flamengo, então assim, graças ao que a geração do Zico fez, o Zico como maior protagonista. Então, o fato da identificação do Mas Zico então ter ele vai tudo ser pra sempre o maior. Então, eu não sei se de repente daqui a o Gabigol falou recentemente que o contrato dele acaba no meio de 24, eu acho. Que aí ele falou, olha, a história já tá mais... Ele falou essa frase, a minha história no Flamengo já tá mais perto do fim do que do começo. Sim. Ele falou isso. Então, vamos supor que daqui ele ganha mais uma Libertadores, ele faz o gol do título mundial, eu acho que ali você vai ter elementos para começar a discutir. O que ele já ganhou no Flamengo? Então, mas o que ele já ganhou de no Flamengo? título. Tudo. Ele ganhou Duas tudo. Libertas, duas Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, fora os Carioca, outros. falta o Mundial. Carioca 3, Supercopa do Supercopa Brasil, 2, Vou uma falar, Recopa 1. é muita coisa, cara. É muita coisa. Então eu acho que ainda não, acho que é falso, mas eu acho que o debate, a gente está caminhando para esse debate poder ser feito. E concordo com o Pretzel, em termos de qualidade de jogador, Aí não sim. há comparação. Aí sim. Não há comparação. Aí sim. Mas Não, em qualidade, em tamanho... Acho que essa discussão ninguém entra. acho A que em qualidade de jogador. tamanho de ídolo, eu acho que a gente pode... Sim. Eu acho que o Gabigol, até sair do Flamengo, Só uma passagem. se é que ele não vai se desculpa. aposentar no Flamengo... E você concorda que depois que Pô, você aposenta pensa- fica ainda maior? Fica ainda maior depois que fica se maior. aposenta. Só uma passagem do Gabigol no Santos, que o Edu Dracena conta. Ele estreia em 2012, com 16 anos, te lembra? inacreditável. Num jogo contra o Grêmio, e aí, na Vila, e dá um pênalti a favor do Santos. E o batedor, eu não me lembro quem era um outro cara. 12? Era um cara maior. Marquinhos? Não, era um cara maior. E o Gabigol pegou a bola pra bater o pênalti. E o Dracena saiu correndo lá da área. Ô moleque, o que você tá pensando aí? Segura E era aí. o pênalti decisivo, tava 1-1 o jogo, eu acho. E aí ele saiu, mas teve que dar uma bronca no Gabigol. Ele conta até isso da personalidade do Gabigol no Santos com 16 anos. Ele é de 96, né? Então tá com 26 E anos. ele nasceu em São Bernardo do Campo, tá? Tem um negócio que Ele eu acho quer muito... porque quer ter nascido no Rio, mas foi São Bernardo. A gente tá falando aqui de Gabigol e Zico e eu acho que tem uma coisa que é muito legal do Gabriel, assim, é no respeito que ele tem pelo Zico, né? O tempo inteiro, assim. Agora perguntam sobre assumir a camisa 10, ele falou, se me oferecerem a camisa 10, eu vou ligar pro Zico, eu vou pedir a bênção dele, e aí sim... Ele falou o quê? O que o Gabriel falou? Gabriel falou que se oferecerem a camisa 10 a ele vai Ó, quem tá vendo o ligar programa? para o Zico, pedir a bênção, e aí... Produção, eu tô mandando agora a resposta do Zico sobre isso. Acabou legal. de chegar. Que legal. Sobre a camisa 10? Sobre a camisa 10. Tá aí no coisa. Acabou de mandar. Que legal. Vamos ver se ele... Ó, Cara, Vamos ver. Eu não sei o que ele respondeu. Porque ele mandou agora, eu nem dei abriu. play no Não, vídeo. o Tá Zico é produzindo. o Zico é espetacular. fantástico, cara. O Zico é O Zico é espetacular, espetacular. cara. Ele é maravilhoso. O Zico é espetacular. produça, Atenção, produça. se der pra colocar, me avisem aqui. Eles vão ouvir.
Não ouve não, põe direto aí no ar, não tem que ouvir não. Ô, Ricardo Martins, as pessoas aqui têm responsabilidade. Vamos viver fortes emoções. Calma. Eu não ouvi, chegou agora. Não, mas se o senhor ouvisse agora, todo mundo ia ouvir. Não, claro, por isso que eu não ouvi. Aí não ia eu mesmo não ouvi. Mas vamos Mas ouvir certamente é coisa boa. Claro, vindo do Zico. Pô. Vamos ouvir o que o Zico falou sobre isso. Mas eu acho muito legal esse respeito que o Gabriel tem, assim, pelo Zico. O Gabriel é um cara que provoca muita gente, né? Que muito torcedor no Brasil, assim, acho que o Gabriel falta com respeito. Em alguns momentos é uma mala. E tal. É uma mala, mas joga demais. Com o Zico eu acho bem maravilhoso. E já não é de hoje esse respeito com o Zico. Antes dele jogar no Flamengo já tinha. Desde a época do Santos, sim senhora. Não, antes no Jogo das Estrelas de 2018, foi isso? Já tinha voltado. Que a gente até transmitia, no então Esporte Interativo. Eu me lembro que o Gabigol foi, porque o Jogo das Estrelas vira e mexe, vira tipo um primeiro amor, né? Um namoro da torcida do Flamengo com alguns jogadores. Eu me lembro que o Gabigol foi e a torcida começou a falar, já tinha um zum dele ir e tudo. E aí ele falou com uma deferência incrível. Ele não era jogador do Flamengo ainda, né? Isso foi em dezembro de 18. Ele falou com uma deferência incrível. Eu me lembro porque vira e mexe eu ia fazer o papel de repórter ali, conversar e tudo. E eu me lembro que ele falou com uma deferência incrível ao Zico na ocasião, no Jogo das Estrelas. Aí tem aquele negócio, você vê como é que é, né? O Flamengo estava negociando com o Pablo, atacante do Atlético Paranaense. Aí o Pablo decidiu ir jogar no São Paulo. Ele falou, não, eu sou São Paulino, não sei o quê, eu quero ir jogar no Flamengo. Que fase do Pablo, né? Aí o avô e tudo mais. Aí o Pablo foi pro São Paulo. Aí o Flamengo, opa, desisti do Pablo, porque o Pablo não vai. E contratou o Gabigol. Pela pichincha de... Não, na época ele veio emprestado. Sim. Ele veio emprestado, se eu não me engano, por 2 milhões de euros, que era um baita dinheiro por empréstimo. E aí no ano seguinte o Flamengo contratou por 17 milhões de euros. Barato. Contratação barata, hein? Escolhas, né? A história do futebol é impressionante. É muito legal. É bizarro. Se tu pega... Aí tu vê o Pablo chorando. Tu reescreve a história pelas decisões, né? Aí sábado o Pablo chorando de tristeza e o Gabigol levantando a taça e dando volta olímpica.